Olá pessoal, tudo bem? A gente dá continuidade agora ao nosso assunto dentro da disciplina de microbiologia e imunologia de órgãos, tecidos e células envolvidos na resposta imunitária. Vamos lá então? A gente começa falando sobre a inflamação. Na última aula, nós conversamos sobre as células que chegam primeiro ao local em que está havendo algum tipo de invasão, algum tipo de agressão, né? Em que há a presença do antígeno, que são os neutrófilos e os macrófagos. E nesse momento em que há a presença dessas células, no local da reação ao antígeno, as células dos capilares sanguíneos começam a perder um pouco da adesão entre elas. Então, elas começam a ficar mais afastadas. Isso acontece pela ação das citocinas, o que possibilita a passagem de célula do sangue através dos pequenos espaços existentes. Então, há uma migração das células no interior dos capilares para o espaço intersticial e para o espaço fora dos capilares sanguíneos. Essas células começam a migrar. As duas substâncias liberadas, que são citocinas e quimiocinas, elas iniciam o processo de inflamação. E logo aparecem mais neutrófilos e mais monócitos que foram atraídos pelas quimiocinas. Deixa eu explicar para vocês agora o que eu acabei de ler junto com vocês no primeiro parágrafo aí. Quando nós falamos em inflamação, nós estamos falando necessariamente de algum dano tecidual, ok? Então, só existe inflamação quando existiu algum dano no tecido, algum dano ao tecido. Esse dano pode ser em virtude de um trauma. O que seria um trauma? Uma pancada, um apertão, um beliscão, alguma coisa que pode ter realizado um dano ao tecido. E pode ser um dano superficial, às vezes se você belisca alguém na pele, ali você vai ter ruptura de capilares, ali você vai ter estímulo às terminações nervosas de dor, né? Então, você tem um dano tecidual. Com a ruptura dos capilares, diminui a oxigenação para essa região. Então, por tudo isso, você acaba tendo dano tecidual. E aí, você tem a presença, ou por dano tecidual, traumas, né? Que eu acabei de começar a falar. E tem também por presença de antígenos, que eu já expliquei na nossa última aula, que os antígenos são qualquer tipo de estrutura, seja ela um organismo vivo, uma proteína, que penetre, que passe as nossas barreiras de proteção, entre em contato com os nossos tecidos e disparem uma reação imunológica. Quando nós temos esses dois casos aí, nós temos então uma inflamação que vai se iniciar por ação dessas células que a gente já conversou. Os neutrófilos e os monócitos, lembrando que monócito é um macrófago que está fora do tecido ainda, tá? Se você tem dúvida, volte à última aula, assista o final da última aula que eu falo a diferença de monócito para macrófago. Então, os neutrófilos e os monócitos que chegam ali até aquela região que está afetada, foram atraídos pelas quimiocinas, então foram atraídos até aquele local, começam a liberar citocina e quimiocina e dessa forma inicia-se um processo de inflamação. Nesse momento, outras substâncias também participam como mediadores químicos inflamatórios, como a histamina, que aumenta a irrigação sanguínea no local, e as prostaglandinas, que aumentam a permeabilidade dos capilares sanguíneos próximos da inflamação. Então, com isso tudo, imagine o que está acontecendo. As células dos capilares perdem um pouco de adesão, começa a acontecer passagem de células do sangue através desses espaços existentes para o espaço intersticial. Você tem a liberação de um mediador químico, que é a histamina, que aumenta a irrigação sanguínea no local. Então, começa a chegar mais sangue no local da inflamação e pela liberação de prostaglandina tem aumento da permeabilidade dos capilares, o que faz com que saia líquido do sangue, plasma, líquido do plasma, para o espaço intersticial. Com tudo isso, como que vai ficar um tecido inflamado? Apresenta dor,
eritema, que é vermelhidão, edema, que é inchaço, e o calor, que é aquela sensação mais quente no local que está inflamado. Esses são os sinais da inflamação. Toda inflamação, ela vai apresentar esses sinais. Em outras palavras, quando você observar esses sinais, você sabe que ele tem uma inflamação. É importante frisar algo para vocês. Como eu disse no começo dessa explicação, a inflamação ela vai acontecer em decorrência de um dano tecidual. Esse dano tecidual pode acontecer por meio de um trauma. Esse trauma pode ser acidental ou pode ser um trauma intencional, um trauma causado. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Em alguns casos, creio eu que na maioria dos casos em que um paciente ou um cliente se submete a um processo de conhecido popularmente como limpeza de pele, né? Onde há a extração de cravos e de outras sujidades, digamos assim, né? Na pele. Esse processo, em alguns casos específicos em que a extração é mais difícil, precisa de um pouco mais de força do profissional, pode acabar ocasionando um dano tecidual local. É um trauma intencional, para que você consiga fazer a extração que você precisa fazer. Isso é um dano tecidual intencional. Por isso, às vezes, logo após esse procedimento da limpeza de pele, por exemplo, a pessoa, né, o cliente, ele vai ficar com alguns pontos de inflamação na pele, porque ele fica com alguns pontos avermelhados, edemaciados, ou seja, com inchaço. O avermelhado que eu falei é o eritema, que vocês estão vendo aí na sinal da inflamação. Alguns pontos dolorosos e pode ser que em alguns pontos também fique um pouquinho mais quente, né? A temperatura mais elevada. Isso é uma inflamação. Professora, então é errado, né, causar inflamação? É um procedimento que não deveria acontecer? Não, é um procedimento normal, tá? O que tem que observar? O tempo para essa inflamação passar, então uma reação do seu sistema imunológico normal. Essa inflamação ela precisa retroceder a partir de 3 dias, ela já tem que estar dando claros sinais de que ela diminuiu em relação ao primeiro dia. E se essa inflamação, se esse dano tecidual for associado à presença de um micro-organismo, mais especificamente de uma bactéria, você não tem somente a inflamação, você terá, nesse caso, uma infecção, que eu vou explicar no próximo slide. Daí a necessidade da manutenção dos protocolos de biossegurança, porque o seu corpo consegue, digamos assim, enfrentar com essa resposta imune inata, né, a nossa primeira resposta imune, ele consegue enfrentar a inflamação. Porém, quando há a presença de um micro-organismo, de uma bactéria, há uma infecção e esse processo ele já é mais grave e ele já é mais demorado para o corpo conseguir combater. Aqui nessas imagens, eu vou explicar para vocês o que eu acabei de falar sobre inflamação e logo adiante falo, né, comento sobre a diferença de inflamação para infecção. Então, aqui nessas imagens, o que nós vemos? Observem bem. No quadradinho superior, eu vou até riscar aqui para vocês, tá? Aqui no quadradinho superior, vocês estão vendo os micro-organismos aí em amarelo, né, que estão já dentro do tecido, o macrófago em azul. Macrófago é a célula que é capaz de fagocitar o micro-organismo, engolir o micro-organismo, né? O macrófago já está em processo de fagocitose desse micro-organismo, como vocês podem ver aí que eu circulei em vermelho, e ele está liberando citocinas e quimiocinas. É isso que o macrófago está fazendo. Enquanto ele está lutando, ele está liberando citocinas e quimiocinas.
Em vermelho aqui, você tem o capilar sanguíneo, ou seja, um vaso sanguíneo, e no interior do vaso sanguíneo, obviamente, sangue, correndo na corrente sanguínea aí, nós temos o monócito e o neutrófilo, que são mais duas células do seu sistema imunológico, tá? Então, o monócito está dentro da corrente sanguínea, o macrófago saiu da corrente sanguínea e foi combater lá no tecido. Então, olha aqui. O micro-organismo vai estimular o macrófago a liberar citocina e quimiocina. Ok. O que vai acontecer depois? Logo em seguida, a vasodilatação e o aumento da permeabilidade do capilar sanguíneo deixa o local vermelho inchado e quente. Então, como eu disse para vocês, há uma vasodilatação. Olha aqui, as células dos capilares perdem um pouco da adesão entre elas. Então, olha o desenho te mostrando que a parede do capilar, as células estão afastadas, então abrem espaços entre as células. Olha, estão vendo aqui espacinhos? Por esses poros, por esses espaços que se abrem na parede do capilar, o neutrófilo e o monócito que estavam no interior aí do capilar migram, saem de dentro da corrente sanguínea e vão juntar-se ao macrófago. Eles foram atraídos pelas citocinas e pelas quimiocinas, eles vão juntar-se ao macrófago para juntos combaterem esses micro-organismos. Então, migração celular, capilares sanguíneos aqui vocês viram, aumento da permeabilidade do capilar, células do interior do capilar deixam o capilar e vão ali juntamente com o macrófago participar desse processo. Isso já é suficiente para que o local da inflamação fique vermelho, inchado e quente. Em outras palavras, eritematoso, né, ou com vermelhidão, com eritema. Inchado é que ele está edemaciado e quente ele está com a temperatura aumentada, tá bom? Ok, então esse aqui é o segundo processo. Aí no terceiro processo, que é esse último quadradinho aqui, a gente já tem o neutrófilo fora do capilar sanguíneo, como vocês estão vendo. O monócito agora ele já se chama macrófago, porque ele saiu do capilar. Ambos já vão lá se juntar ao outro macrófago para combater esse agressor. Macrófagos e neutrófilos migram para o tecido, liberando mediadores inflamatórios e causando dor. Como você tem um número aumentado de células no espaço intersticial, lembrando, é o espaço entre as células e entre os capilares. Então, tinha um número X de células. Com a migração das células que estavam no interior do capilar, agora eu tenho um número 3x, né? Eu tripliquei o número dessas células. Esse aumento de célula vai comprimir as terminações nervosas daquele tecido e isso causa a sensação dolorosa. E assim nós temos a explicação para os sinais da inflamação: vermelhidão, inchaço, calor e sensação de dor, ok? Viu esses sinais em algum ponto da pele ou de qualquer outro tecido, saiba que ali tem uma inflamação em curso, tá? O que eu faço para resolver a inflamação, professora? Se eu percebo que existe uma inflamação em curso, né, na pele de alguém, na pele de um paciente, o que eu posso fazer? A primeira medida que nós temos que tomar para cessar a inflamação ou diminuir a intensidade é remover a causa da inflamação. Então, se você identificar a causa da inflamação, que você remova, né? Se ela ainda estiver ali. Então, se tiver sido um trauma e esse trauma não está mais acontecendo, a causa já foi removida, a inflamação vai cessar. Mas se for um trauma frequente, né? Vou dar um exemplo bem clássico que todas nós já passamos por isso. Se você usar um sapato apertado que machuca o seu calcanhar e aí você usa ele o dia inteiro, você não pode tirar o sapato porque você saiu de casa para trabalhar e você não tem como ficar descalça na rua. Então, aquele trauma constante ali no seu calcanhar vai causar uma inflamação. Como é que esse calcanhar vai estar no outro dia? Inchado, vermelho, muito dolorido, né, causando muita dor e quente ali na área. Você não vai conseguir colocar o sapato ali em cima de novo. Mas caso você tente, se fale, não, eu tenho que usar sapato fechado, você vai piorar essa inflamação. Ela não vai retroceder. Pelo contrário, ela vai aumentar. Por quê? Porque você não removeu a causa.
Agora, se você ficar 3, 4 dias usando só um sapato aberto, que não pegue ele naquela lesão, pronto, a sua inflamação, porque você removeu a causa, ela retrocede automaticamente, ok? Esse é o caminho normal da inflamação. Inflamação versus infecção. Agora é aquilo que eu falei para vocês da diferença, né? Quando nós falamos em infecção, é que o processo de inflamação é causado por um micro-organismo, tá? Então, a inflamação pura e simples, ela vai ser causada por essas ações que eu falei para vocês. Um trauma, que pode ser um trauma ocasional, ou um trauma voluntário, né? A pessoa voluntariamente causou um trauma aí na própria pele ou em outra parte do corpo. A inflamação pode ser causada também por qualquer dano tecidual, hiperestiramento muscular, qualquer tipo de força excessiva aplicada sobre qualquer tecido, etc. A infecção é quando esse processo de inflamação que eu acabei de explicar para vocês, ele é desencadeado por um micro-organismo, pela penetração de uma bactéria, pela penetração de um vírus, qualquer micro-organismo. E nesse caso, quando as citocinas são produzidas em excesso, elas vão causar febre, dor de cabeça, mal-estar generalizado, perda de apetite e sonolência, sendo os sinais e sintomas observados na infecção. Então, como no caso da infecção você tem a presença do micro-organismo, vai ser muito mais difícil do corpo combater esse processo, vai ser muito mais difícil do corpo vencer tanto o processo de dano tecidual quanto o processo de matar esse micro-organismo, leva mais tempo para que isso aconteça, né? Porque não é simplesmente remover a causa, mais citocinas são produzidas, como eu mostrei para vocês no slide anterior, são produzidas em excesso, e o excesso dessas citocinas vão causar os sinais da infecção, que daí podem ser febre, dor de cabeça, mal-estar generalizado, perda de apetite, sonolência e todos aqueles sinais que nós conhecemos. Outra característica bastante comum da infecção é a presença de pus, tá? O pus nas feridas, o pus nas lesões é uma característica bem peculiar. O que é o pus? A gente chama de coleção purulenta. É o acúmulo de células mortas. Quais são as células mortas que saem na ferida, né? Neutrófilos mortos e macrófagos mortos. Olha que interessante. Não são essas as duas células que vão até o local da invasão do antígeno, da invasão do micro-organismo, né? Para combatê-lo inicialmente, para tentar fagocitar, e às vezes não conseguem fagocitar porque as bactérias e os vírus eles se multiplicam com muita rapidez. Então, muitos neutrófilos, muitos macrófagos morrem e eles se unem a tecido necrótico, tá? Que é tecido que morreu durante esse processo de infecção, células que morreram durante esse processo de infecção, e tudo isso se une à linfa. Então, você junta linfa com tecido necrótico com células mortas, que são neutrófilos e macrófagos. E aí você tem o pus, que é uma característica muito importante da infecção, tá bom? Então, nunca se esqueçam, tem infecção, tem micro-organismo associado, por isso que vale também aqui um asterisco, né? Uma ressalva bastante importante. Inflamação trata-se com um medicamento anti-inflamatório. Infecção trata-se com medicamento antibiótico ou um antiviral. Aí vai depender do profissional definir qual é a natureza da infecção, tá? Geralmente a natureza da infecção é bacteriana, tudo bem? Não adianta administrar anti-inflamatório para infecção, porque você tem presença de micro-organismo. Da mesma forma, não adianta administrar antibiótico quando é uma inflamação tecidual causando dor. O antibiótico não tira a dor, ele vai matar o micro-organismo. Matando o micro-organismo, remove a causa da inflamação e automaticamente regredindo infecção, regride-se inflamação. Então, percebam que é em cadeia, né, que o nosso sistema imunológico trabalha. Então, agora que vocês já entenderam sobre inflamação, sobre infecção, a gente começa a falar da ativação da resposta imune adaptativa, que é outro tipo de resposta do nosso sistema imunológico.
Em muitos casos, os micro-organismos e as substâncias estranhas que invadem o nosso corpo são combatidos e eliminados pelas células da resposta imune inata. Pronto, que é o que vimos até agora. Então, em muitos casos, né, na maioria dos casos, é suficiente a resposta imune inata por meio de neutrófilos, macrófagos, por meio da atração de monócitos, migração de neutrófilos e monócitos pelos capilares sanguíneos, migração para o tecido e etc. Né? Tudo que acabamos de ver. Mas, se o micro-organismo é mais resistente e potente ou ele está em grande quantidade, a resposta imune adaptativa será ativada para ajudar a eliminá-lo. Ou seja, naqueles casos em que o micro-organismo, que é o antígeno, o micro-organismo que penetrou o tecido, que está causando um dano tecidual, ele é mais resistente, ele é mais potente, ele não foi suficiente os mecanismos de fagocitose que o macrófago executa, ou se esse micro-organismo está em grande quantidade, ou seja, a infecção foi muito grande, foi com grande quantidade de micro-organismos, apenas a resposta imune inata não é suficiente. E aí, o nosso sistema imunológico dá início, então, à resposta imune adaptativa para ajudar a eliminar esses micro-organismos. Como ela é uma resposta mais complexa, ela demora 7 dias, cerca de 7 dias, para ficar pronta e ativada. Então, a resposta imune inata é muito rápida, ela aparece poucas horas após a invasão. Já a resposta imune adaptativa, ela demora cerca de 7 dias para ela ficar pronta e ativada, e ela conta com a participação de linfócitos. Então, aqui a gente já vê o aparecimento de uma outra célula que eu ainda não tinha falado com vocês, tá? Os linfócitos são células mais especializadas que conferem também proteção contra aquele micro-organismo por vários anos. Por quê? Porque os linfócitos, durante o processo da resposta imune adaptativa, ele produz linfócitos de memória. E esses linfócitos de memória vão ficar disponíveis na nossa corrente sanguínea para o caso de entrarmos em contato com esse mesmo micro-organismo, nós já termos a resposta imune pronta, né? Para combater ali de imediato, né? Mais rápido, ok? Bom, na ativação da resposta imune adaptativa, para a ativação, né? Durante esse processo em que a resposta imune adaptativa entra em ação, nós temos, como eu falei anteriormente, o aparecimento dos linfócitos, que são células que vão aparecer agora, e nós temos o aparecimento de outras células que são chamadas células apresentadoras de antígenos. As células apresentadoras de antígenos são células dendríticas e elas recebem esse nome pelo formato delas. Como vocês conseguem visualizar aí na imagem, são essas células na cor bege ou marrom claro que têm essas projeções, elas parecem estrelinhas. Por isso são células dendríticas, tá? No local da infecção existem células dendríticas que vão capturar vírus e antígenos, entram nos vasos linfáticos, essas células com o antígeno capturado entram nos vasos linfáticos e migram, ou seja, se deslocam em direção ao linfonodo mais próximo para apresentar esses componentes para os linfócitos T. Olha que interessante. Vocês já tiveram aula, já aprenderam sobre o sistema linfático. Vocês já aprenderam que nós temos uma circulação linfática e nós temos linfonodos, tá? Os linfonodos estão espalhados pelo corpo em pontos estratégicos e fazem parte do sistema linfático e da circulação linfática, onde nós temos os ductos linfáticos, né? Os canais linfáticos, os vasos linfáticos, onde corre a linfa, e por onde essas células apresentadoras de antígenos vão se deslocar para chegarem dentro dos linfonodos e dentro desse linfonodo apresentar
o antígeno capturado para os linfócitos T. Então, antes de ler sobre os linfócitos e explicar para vocês, quero que vocês prestem atenção na imagem que está nesse slide, tá? Aqui nessa imagem, nós temos a célula apresentadora de antígeno, aqui, que é a célula dendrítica, que eu disse para vocês, tá? E aqui o vírus. Então, a primeira coisa que acontece é o englobamento do vírus. Essa célula dendrítica percebe a presença do vírus e, com os dendritos, ela engloba esse vírus e esse vírus ou esse antígeno vai passar para dentro dessa célula. Então, aqui, ó, na figurinha número 2, antígenos do vírus dentro da célula apresentadora de antígeno. Então, você tem agora a célula dendrítica com o vírus no seu interior. Logo em seguida, há o processamento do antígeno, ou seja, a célula dendrítica processa esse antígeno, destrói ele em pequenos fragmentos, deixa ele em pequenos fragmentos. Nesse momento, essa célula ela já entrou nos vasos linfáticos que estão espalhados por todo o nosso corpo e ela vai migrar em direção ao linfonodo mais próximo. Então, ela vai procurar o linfonodo mais próximo. Quando ela chegar no linfonodo mais próximo, ela vai apresentar o que está dentro dela, esse antígeno, para um linfócito T, que é uma célula que está dentro do linfonodo. Então, olha aqui, a célula dendrítica apresentando o antígeno para o linfócito T, ok? A partir desse momento, o linfócito T começa a produzir uma resposta específica. Por que ele começa a produzir uma resposta específica? Porque ele foi apresentado a um antígeno específico. Ele sabe exatamente qual é o invasor, se é vírus, se é bactéria, se é proteína, qualquer antígeno que tenha entrado ali. Então, como ele sabe, ele produz uma resposta específica, ok? Aí vem, então, uma das características dos linfócitos, que está aí no seu segundo parágrafo. Nós temos linfócitos de dois tipos, os linfócitos auxiliares e os linfócitos citotóxicos. Cada linfócito ele é específico para um antígeno, como eu disse para vocês. Por que ele consegue ser tão específico? Porque ele foi apresentado, ele sabe qual é o antígeno que ele precisa combater. Eles ficam armazenados nos linfonodos e também no baço, aguardando a entrada do antígeno no corpo. Eles ficam lá de sentinela. Então, o linfócito T está dentro dos linfonodos, dentro do baço, aguardando a entrada do antígeno. Quando a célula dendrítica apresenta esse antígeno ao linfócito, esse linfócito é então ativado e dá-se início a uma resposta imune adaptativa. Nesse momento, começa a resposta imune adaptativa, ok? A resposta imune adaptativa é a segunda linha de ação que o nosso corpo tem para responder à entrada de um antígeno. E essa parte eu tenho certeza que vocês já entenderam, porque eu já falei bastante, né? A primeira linha de ação é a resposta imune inata e a segunda linha de ação é a resposta imune adaptativa. Essa resposta ela também pode ser chamada de resposta imune adquirida ou específica. Então, também tem pessoas, tem livros que chamam de imunidade adquirida, tá? Ou imunidade específica. Todos esses nomes referem-se à resposta imune adaptativa. A imunidade adaptativa ou a resposta imune adaptativa refere-se à imunidade que o indivíduo desenvolve após ter tido contato com o antígeno. Então, precisa ter contato com o antígeno para que haja a ativação dessa resposta. E participam dessa resposta os linfócitos, como vimos anteriormente, e linfócitos de dois tipos, linfócitos T e linfócitos B. Os linfócitos T, como vocês estão vendo aí na figurinha, do lado esquerdo, na cor azul, eles são produzidos na medula óssea e, em seguida, eles migram para o timo, onde se tornam maduros e funcionais. Então, os linfócitos T,
Eles são produzidos lá na medula óssea. Eu expliquei para vocês isso na aula passada, se eu não me engano. A medula óssea é o local onde nós temos células tronco do sangue e produz todas as nossas células sanguíneas, tá? Os linfócitos T, portanto, são produzidos no interior da medula óssea, mas eles saem da medula óssea e vão em direção ao timo, que é um órgão do sistema linfático localizado na região superior do tórax. E lá no timo acontece, então, o amadurecimento do linfócitos T e eles se tornam funcionais, tá? Os linfócitos B, de outra maneira, eles são produzidos e eles amadurecem na medula óssea. Então, os linfócitos B são produzidos e amadurecidos também na medula óssea. Eles não vão migrar para outro órgão para amadurecer. Bom, pessoal, nós ficamos por aqui, então, hoje, e continuamos esse assunto na nossa próxima aula, tá bom? Na próxima aula, a gente dá sequência na explicação de cada uma dessas células, os linfócitos T, linfócitos B e mais células envolvidas nesse processo da imunidade adquirida ou adaptativa, ok? Quero agradecer de novo a atenção de todos e a referência para as imagens utilizadas nessa aula e na aula passada estão aqui nesse slide. Essa obra, Explorando o Sistema Imunológico, dos autores Camila Lopes e Fernanda Amaral. Muito obrigada, fiquem com Deus.